Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso Resolução de Questões. E hoje eu trouxe uma questão da Fundação Carlos Chagas, sobre a qual eu tenho algumas críticas a fazer, ou pelo menos uma crítica a fazer sobre essa questão. Eu entendo o gabarito, claro, que foi colocado, mas é preciso que se adote um certo padrão, é preciso que se adote um certo caminho a fim de se evitar prejuízo para o candidato, tá? Veja o que aconteceu nessa prova da Fundação Carlos Chagas. Veja comigo essa questão. Então veja, uma questão de voz aparentemente tranquila, aparentemente muito normal, tá? Em que a banca diz: transpondo-se para a voz passiva a frase "eu vou glosar uma observação de Machado de Assis", a forma verbal resultante deverá ser. Ora, se você estudou minimamente, fez cursos de língua portuguesa, não há razão para você ter problemas com essa questão. Eu viria aqui e observe que eu vou glosar é uma locução verbal, e aqui o verbo glosar, e aí eu precisaria ver o contexto, mas esse verbo glosar, ele tem vários sentidos. Pode ser o sentido de comentar, pode ser o sentido de criticar. No meio, digamos assim, financeiro contábil, o glosar tem o sentido de suspender, de impedir. Então, vamos imaginar aqui que seja a ideia de eu vou analisar, eu vou criticar. Não importa qual vai ser o sentido, esse verbo ele é comumente empregado como transitivo direto. Por isso, a pergunta da FCC, qual seria a forma verbal resultante. Volta comigo aqui na questão. Vejam só, então vamos lá. O verbo é transitivo direto e eu tenho aqui uma observação de Machado de Assis como sendo o meu objeto direto. Ora, quem fez curso de português, se preparou para concurso, notadamente concursos da Fundação Carlos Chagas, vai perceber que o professor vai orientar no seguinte sentido: eu estou com uma locução verbal de voz ativa, verbo auxiliar mais verbo principal, eu vou manter o verbo auxiliar, com o seguinte sentido: uma observação de Machado de Assis, eu vou, a observação vai, então ela vai. Glosar é infinitivo, vai contaminar o verbo auxiliar da voz passiva. Então, qual é o verbo auxiliar que eu vou usar? O verbo ser. Infinitivo no principal da ativa, infinitivo no auxiliar da passiva. E o verbo glosar vai para o particípio. Então, eu venho para cá e eu vou escrever isso aqui. Então, a resposta, observem, uma observação de Machado de Assis vai ser glosada. Quando eu olho para as alternativas, qual é a sua surpresa? Não tem essa resposta do vai ser glosada. E aí, sinceramente, é isso que eu digo, é preciso que a banca tenha um direcionamento, porque a FCC se comporta assim pelo menos em 99% das suas questões, tá? Quando você observa. Aí, vamos lá, professor Rodrigo, qual foi o gabarito liberado pela FCC? E eu volto a dizer, eu não estou aqui para justificar gabarito. Quem me conhece sabe que quando a questão comporta críticas, quando a questão comporta divergências, ou ela comporta análises contrárias, eu sempre o faço. A resposta foi esta aqui, olha para cá. Olha só, a resposta dada é o será glosada. Preste bem atenção. Por que a FCC fez isso? Por que a FCC colocou essa história do será glosada? Porque ela queria que você interpretasse essa parte aqui, Ela queria que você analisasse. A locução verbal vai glosar, aliás, eu vou glosar, como o sentido de eu glosarei. Ou seja, ela queria que você analisasse o vou glosar como um tempo simples indicando futuro. Esse auxiliar do verbo ir mais infinitivo realmente dá essa perspectiva futura. Só que, cá para nós, é preciso, como eu disse a você, que nós tenhamos uma uniformidade. É preciso que haja essa padronização.
Imagine se agora, a partir de agora, todo candidato passar a fazer esse tipo de análise, né? Para poder fazer conversão. E aí, como é que fica a FCC? Como é que fica? Então era preciso que você pensasse, vou glosar como glosarei. Então você faria, eu glosarei uma observação, logo uma observação será glosada. Olha, sinceramente, eu acho que é melhor a gente, né? E aí eu falo para a banca que nós sejamos coerentes. Vamos manter a coerência. Né? Exigir do candidato que faça esse tipo de análise, é o que acontece. E se em outras questões ele fizer esse tipo de análise e errar? Como é que fica? Vocês vão aceitar recurso? Porque a FCC não costuma aceitar recurso de ninguém. Né? Então, é importante, como eu disse, que nós, né, tenhamos coerência e é importante que seja mantido um padrão. E o padrão da FCC é de sempre considerar os verbos existentes para a transcrição, quer seja da ativa para a passiva, quer seja da passiva para a ativa. Vejam só, vocês já fizeram uma questão, e eu trouxe a questão aqui, da qual eu não discordo. Preste atenção nessa questão aqui, olha só. Essa questão é no TJ de Pernambuco. Observem a questão. E aí vocês estão certos, vejam só. Ó, transpondo-se para a voz passiva o segmento para alimentar nossa insatisfação, veja, VTD, objeto direto. Eu vou para a voz passiva, então vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou fazer isso. Para alimentar é infinitivo, contamina o auxiliar. Para ser alimentar é o principal, eu vou com este verbo para o particípio. Então, o que eu vou ter, a forma vai ser para ser alimentada. Quando eu olho para aqui, não tem. Maravilha. Qual é a resposta dessa questão? É a letra A, professor Rodrigo. O senhor discorda? Não. Por que não? Porque aqui, na verdade, a banca não interpretou a locução. Ela, na verdade, desenvolveu. A locução para ser alimentada representa uma oração reduzida. O que é que a banca fez? Olha para cá comigo, olha só. Ó, o que ela fez foi isso, ó. Foi desenvolver com a inclusão da conjunção de finalidade ou a locução conjuntiva de finalidade para quê? E quando eu digo para quê, aí não tem jeito. Eu vou para que seja, e aí eu vou usar, opa, tá ruim aqui de escrever, o alimentada. Pronto. Para que seja alimentada, eu vou chegar à minha resposta na letra A. Perfeito. Desenvolver é uma coisa. Interpretar para poder fazer conversão de voz, eu acho que não é o melhor caminho. Como eu disse no início, eu entendo o gabarito, eu compreendo o gabarito, mas eu volto a dizer, faltou coerência, né? Faltou padronização na questão da Fundação Carlos Chagas. Tá bom assim? E para você que está me vendo aí, fique atento. É o máximo que eu posso dizer. Enquanto nesse país não houver uma legislação, né, séria e comprometida com a questão do concurso público, nós vamos ficar um pouco a ver navios. Infelizmente. Espero que você tenha gostado aqui da nossa resolução hoje, no sentido de ganhar uma percepção a mais. Curta aqui o nosso canal, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso blog e acesse www.ceres.com.br para os nossos cursos. Para todos vocês, um forte abraço, até a próxima.